Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$ 15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos, já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. Coisa também, a gente é uma maldade. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo: ah, mas ué, o Daniel Alves não jogava por ali com o Diniz e agora ele tá jogando com o Crespo. Eu acho que tem o seguinte, o São Paulo tinha o Igor Vinícius nos jogos da temporada passada e tinha o Juanfran também. O São Paulo tinha duas opções e sempre alguém estava à disposição para jogar por lá. Hoje ficou muito claro na entrevista do Crespo no começo do jogo, antes de começar a partida, que o Daniel Alves estava jogando por ali porque o Igor não estava à disposição. Porque senão tenho certeza que o Igor teria começado na ala direita e o Daniel Alves teria jogado ali centralizado no lugar do Igor Vinícius, então, do Igor Gomes. Então, primeiro a gente precisa fazer essa ressalva. O São Paulo tinha sempre um ala, um lateral direito para jogar na temporada passada. Hoje não tinha o especialista da posição e ficou claro na entrevista do Crespo que o Daniel estava ali por isso. Se ele vai ficar por lá ou não, eu acho que é uma outra história. A gente tem que ver também que o Benítez, embora esteja jogando poucos minutos, quando entra, entra bem. E se ele começar a jogar bem regularmente, não vou dizer que para atuar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, quando o Palmeiras estiver com o time principal, contra o Grêmio, contra o Atlético, mas eu acho que assim, tem muito jogo em que você pode ter, e aí você vai ganhar muito ofensivamente, o Daniel jogando pela direita e ali centralizado o Benítez, se o Benítez mostrar a capacidade técnica que se imagina que ele tem e que ele vai poder colocar em prática no São Paulo. É um jogador que dá uma qualidade para o meio-campo e tem mostrado isso em alguns momentos quando entra, que o São Paulo muitas vezes não mostra durante os 90 minutos. Isso é o time que vai dizer, né? O Benítez entrando bem, ali no meio o São Paulo já não tem o Tietê, mas tem jogadores jovens mais amadurecidos. A grande questão é vestir um santo sem desistir o outro. Eu acho que durante o Campeonato Brasileiro o Daniel jogava muito pelo meio, porque o São Paulo tinha menos opções no meio do que tem hoje. Para o meu gosto de futebol, o Daniel é muito mais útil para o time aberto. Aliás, para qualquer time em que ele tenha jogado na vida. Ninguém nega o talento dele, ninguém nega a condição dele no meio campo, mas ele jogou ali 1 ano e meio e também por problemas do São Paulo, ele não se destacou como talvez possa, nesse momento, vir a se destacar jogando ali pelo lado. Eu acho que o São Paulo hoje tem
peças mais qualificadas do que no ano passado, em que todo mundo cornetava o Daniel Alves, e você também não tinha um nome para colocar no lugar. Hoje você tem opções. Eu acho que o time ganha muito com ele pela direita. Hoje mesmo, 2 lances que um decidiu o clássico, o outro podia ter decidido antes. Acho que isso tem que pesar muito mais do que qualquer convicção de técnico. A gente sabe que, em princípio, o Crespo não o vê como lateral. Antes da história dele não querer jogar pelo lado, lá vamos chamar de lado do campo, né? Em vez de lateral, ali lado do campo, com os 3 zagueiros, ele ali no lado do campo. Em princípio, o Crespo não o vê como lateral, mas isso não é uma coisa que ele tem que carregar até o fim dos tempos, ou pelo menos do tempo dele no São Paulo. Se as coisas derem certo, eu acho que tem que se render sim às evidências. Hoje elas deram muito certo. Hoje houve muita vida por aquele lado. Como falou o Vitor, né? Às vezes os jogos do São Paulo têm muita vida pelo lado esquerdo por falta de vida no lado direito. Agora a gente citou 2 jogadores aí no Brasileiro, tanto o Juan Fran em sua passagem pelo São Paulo quanto o Igor Vinícius, com todo respeito, o tempo inteiro que eles jogaram na lateral, eles não ofereceram o que o Daniel ofereceu em um jogo hoje. Então acho que isso também tem que ser pensado e pesado. Assim, o Daniel vai fazer 38 anos dia 6 de maio. O Crespo precisa dizer o que ele espera de um lateral. Porque você não pode esperar tudo de um jogador com 38 anos na lateral. Principalmente um jogador que a vida toda foi feita com a ideia, ele criou a reputação de um lateral ofensivo. Então, lateral meia também, né, Calçade, muitas vezes. Exato, aí que eu vou chegar. Então ele era um grande parceiro, muitas jogadas do Barcelona surgiam pelo lado direito quando o Messi procurava o Daniel. Antes de ter como parceiro o Jordi Alba, o Daniel era esse companheiro que subia pelo setor direito e tal. Mas agora, aos 38, não dá para exigir, dentro dessa ideia brasileira de lateral, precisamos saber a ideia do Crespo. Porque o Crespo, ele jogando com 2 atacantes, ele não está jogando com... Ele não tem um jogador fixo na beirada, né? Hoje era o Pablo mais à frente e o Luciano fazendo aqui atrás. O Luciano o tempo todo no movimento, muito interessante, mas ele não é o beirada e não tem o beirada esquerda. Então eu imagino o seguinte, se num 3-4... 3-5-2, 3-4-2, não 3-5-2 para ficar mais claro. A beirada tem que ser ocupada por alguém, ele não pode abrir mão. Põe Reinaldo e do lado direito. Do lado direito, pedir para o Daniel estar o tempo todo lá, chegar no fundo, não vai funcionar. É claro que ele pode ir ao fundo, porque tem 2 volantes e mais 3 zagueiros, então ele está super protegido. Jogar como lateral numa linha de 4 normal, aí é sacanear o Daniel Alves. E ele na Copa América, o Brasil venceu a Copa América com o Tite aqui no nosso país, final contra o Peru. O Daniel fez uma Copa América que mostra bem o que é a posição onde você é escalado e qual é a função que você tem no campo. Ele não jogou na lateral. Ele sem a bola fechava, era lateral, fechando a linha. Com a bola ele ia por dentro, no meio de campo. Essa praticamente é a função de hoje, né, Calçado? Dá até para jogar assim, né? No São Paulo, se quiser. Dá até para jogar assim. O que não dá é para exigir a dinâmica de um lateral que tem 20 anos, que vai para o fundo e volta. Mas se quiser, dá para jogar assim. Que é o cara que com a bola ele vem por dentro e auxilia o meio de campo. Se o Crespo desenvolver isso, ele pode usar. Mas eu acho que está vindo um Orejuela aí que vai tomar conta da lateral. Eu acho uma das melhores contratações feitas pelo São Paulo agora, nesse ano, nessa temporada, né? Muito bem lembrado, Calçade. O Orejuela chegou para ser titular do time, né? Até por essa preferência do Daniel jogar centralizado. Agora, também você falou, né? Os times estão jogando muito. No caso do São Paulo vai passar a jogar mais e espera certamente jogar mais o tempo todo. Então, de qualquer forma, né, você ter todas essas alternativas, de ter o Igor Vinícius, de ter o Orejuela, de ter eventualmente o Daniel Alves podendo colocar um outro meia, se o Benítez for bem, o Benítez centralizado em jogos mais tranquilos, em que você precisa marcar menos. Acho que é aquela história, né? A gente fala, no futebol brasileiro você ter elenco, você ter alternativas, talvez seja a coisa mais valiosa que existe, dado o número de partidas que você faz em pouco tempo. Só para comparar os elencos, ano passado, por exemplo, o São Paulo não tinha um atacante de velocidade. Então. O Rojas passou boa parte do tempo machucado
voltou no final da temporada, provavelmente não voltou na melhor das formas, e o São Paulo também não jogava de um jeito que fosse possível usar bem o Rojas, né? O São Paulo tem o Rojas e tem o Éder, dessa vez. O Éder no nível muito mais alto que o do Rojas. Não são jogadores também comparáveis. Né? O São Paulo tem hoje, como vocês falaram, o Benítez, um jogador um pouco mais criativo no meio de campo, né? Que tem uma característica que o São Paulo não tinha, por exemplo, no elenco ano passado. O Orejuela, fisicamente, se tiver bem, vai atropelar o Juanfran e tecnicamente é um jogador melhor que o Igor Vinícius. Então o São Paulo tem uma opção para jogar pelo lado. Né? O Rodrigo Nestor vai ser um jogador que ganha rodagem e tende a ganhar espaço no meio de campo. Ou seja, o São Paulo tem muito mais opções esse ano para o treinador montar o time de jeitos diferentes e para o São Paulo poder adaptar o jeito do time jogar às características do adversário, que era uma coisa que ano passado o São Paulo não fazia. Poderia ter feito algumas vezes, eu concordo, mas não tinha tantas possibilidades assim como tem esse ano. A única questão é saber se esse início de temporada, em que o São Paulo começa correndo demais, hoje foi o 4º jogo do time em 7 dias, tudo bem que na última partida o São Paulo poupou quase todos os seus jogadores e alguns só entraram ao longo do jogo, se o São Paulo não vai pagar lá na frente o preço, na parte física, por estar levando o campeonato estadual de uma maneira tão séria, muito mais séria do que deveria. Eu, por exemplo, hoje não teria entrado com o time principal, eu teria entrado com o time misto pensando no jogo de terça-feira na estreia da Libertadores. Agora, a comissão técnica do São Paulo deve estar avaliando isso e deve saber melhor do que eu o que faz. Fala, Jean. Não, acho que o fato deles terem poupado na última partida, era óbvio que tinha que ser assim, né? Porque jogar dia sim, dia não é complicado, indica que o Crespo tem essa consciência. Mas também era normal que, começando um trabalho, ele quisesse encontrar o time, né? E acho que ele está encontrando, está longe da gente poder dizer qual é o time titular, embora eu já imagine o torcedor do São Paulo esfregando as mãos e esperando, claro que quando o Miranda entrar bem, ele foi mal, né, no último jogo, mas o Miranda seja um titular indiscutível lá atrás. Acho que o torcedor hoje gostou e gostaria do Daniel aberto, imaginando um Benítez em alto nível e fisicamente com possibilidade de jogar o tempo todo centralizado, o Éder formando a dupla de ataque com o Luciano. Eu acho que assim, o torcedor vai tendo aquele prazer, né, de imaginar o time dito ideal, embora o Crespo possivelmente, e é mais comum com os técnicos estrangeiros do que com os brasileiros, possivelmente vá alterar muito, e para mim tem até que alterar, de acordo com o adversário. Pois é, só para encerrar, Fala, Calçade. tudo isso que a gente está falando contrasta todas essas mudanças e nuances numa escalação, numa forma de jogar, ela contrasta muito com um país que foi criado dentro do 11. Assim, isso é uma fobia, uma loucura, né? Você tem que saber o 11, tem que saber o 11. Se o treinador não definiu o 11, ele é um treinador frágil, né? Então, assim, tem que ter o 11, qual é o time titular? Mas, o Miguel Ángel Ramírez falou isso, né, Calçade, outro dia. Então a nossa cultura é essa, né? Tem que saber o 11 e tem que dar a escalação um dia antes. Se o cara não fizer isso, ele está frito. Né? Mas o futebol, as pessoas estão percebendo que não é assim e que ainda mais nesses tempos que a gente está tendo, é muito louco. Quando você tem um jogo com uma distância de 2 dias, você tem que esperar até 1 hora antes do jogo para saber quem você pode contar. E para resumir o que foi o jogo, o Palmeiras acertou uma bola no gol, uma finalização certa, e o São Paulo 2. Não, eu disse agora há pouco, falei, e Palmeiras e São Paulo vão estrear na fase de grupos da Libertadores da América na semana que vem. Palmeiras joga na quarta-feira, que está longe pra caramba a quarta-feira. Palmeiras joga amanhã. Me corrija se eu estiver errado, não é isso? É isso. Palmeiras joga amanhã. Tem isso. o Botafogo amanhã pelo Campeonato Paulista. E o Abel parou de falar sobre calendário brasileiro. Ele não quer falar mais. Não adianta mesmo. É melhor, né? Mas já disse o suficiente também. Ficou claro para todo mundo entender. Então aí, Jean, manda aquela pergunta para você. Depois a gente fala de reforço, que é uma coisa que ele quer muito. Ele quer muito, ele precisa de reforço. É o momento mais difícil do Abel no comando do